Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o Caio. E para quem já me conhece, eu sou o Caio também. Congrego na Luterana. E tenho uma esposa, Daiane, uma filhinha, uma princesinha, Heloísa, que tem 1 ano. Eu sei que eu tenho essa cara de novinho, mas eu já caminhei bastante já. E Deus está me abençoando, abençoando a minha família. E eu acredito que Ele tem ainda mais para fazer na minha vida. Amém, glória a Deus. O Caio, ele congrega aqui com a gente. Ô Caio, eu queria, expõe aí pra gente aí como é que foi, o seu início de vida, de onde você veio, Fica à vontade aí para expor o seu testemunho aí pra gente te conhecer um pouquinho mais. Amém? Então, eu acho que eu posso dizer que eu nasci num lar cristão. Meu pai, minha mãe sempre, desde pequenininho eu vinha na igreja, cresci nessa igreja e sempre caminhei com Cristo, mas eu não tinha, até uma certa idade da minha vida, eu posso dizer que até acho que aos 13 anos, eu não tinha uns 12, 13 anos, eu não tinha um conhecimento verdadeiro de quem era Jesus. Eu sabia que era Jesus, um rapaz que foi pregado numa cruz e nos ama. Era isso que a gente sabia. Aprendia na escola bíblica, vinha na escola bíblica mais para comer doce. E aí era isso que eu conhecia. Para mim era isso, o básico, sabe? É o que eu acredito que toda criança que começa é isso. Mas aos 12 anos, foi 12 anos, a gente se batizou junto, né? A gente fez um discipulado e ali eu tive, como diz o meu irmão Fábio, ali eu tive realmente o verdadeiro encontro com Jesus. Eu acredito que ali, desde quando eu nasci, eu acredito que começou o propósito dele na minha vida. Mas que eu realmente comecei a entender foi após meus 12 anos. Mas logo após o meu batismo, assim, pouca coisa, assim, acho que não foi menos de 1 ano, eu me afastei dos caminhos do Senhor e tive a curiosidade de querer conhecer o mundão. E, irmãos, eu conheci o mundo de uma forma que eu converso com meu pai, às vezes conto coisas que eu fiz, meu pai fica, cara, como você fez isso, não sei o que, tipo, eu fiz coisas assim que totalmente fora do que Deus tinha pra minha vida. E só que eu não quero muito entrar em detalhes na questão de coisas que eu fiz no mundo, mas eu quero falar aqui o que Deus fez na minha vida. A todo momento que eu cometendo um erro ali, algo que foge totalmente dos padrões de Deus, eu senti um temor. Todo momento eu tava pensando em casa assim, cara, eu vou falar lá, o que eu vou falar lá? E é isso, cara. A todo momento que eu tava caminhando fora, eu conhecia a verdade. Eu fui liberto do pecado. Mas com os meus olhares da carne, com os meus olhares mundanos, eu quis conhecer o mundo. Eu quis fazer as coisas erradas. E a todo momento que eu ia cometer o erro ali, eu sentia um temor. Eu sentia que, cara, nossa, eu tô errado, eu não tô certo. Eu sentia assim. Mas só que, eu tava ali já, eu pensava assim, mano, eu tô sujão, eu vou fazer o quê? Vou me jogar, já tô sujo mesmo, não tenho o que fazer. Mas Deus tinha um plano pra minha vida. Eu acredito que tudo que eu passei na minha vida, fora dos caminhos de Deus, tudo que eu passei na minha vida foi uma forma de Deus me tratar, foi uma forma dele me moldar porque ele tem pra minha vida. Hoje eu consigo entender um pouco, eu consigo entender o plano dele, o porquê que eu passei por aquilo. Às vezes eu tenho colegas meus que estão começando a caminhar com Cristo e, cara, eu falo, mano, eu já passei por isso, cara. Eu já passei por isso e Deus me libertou disso. Eu já passei por isso e Deus me tirou disso. Eu já vivi isso, cara. E hoje eu tenho a experiência de falar para as pessoas que, cara, isso não traz vida, isso daí só vai te afundar ainda mais.
e mostrar a verdade para ele, através tipo da minha vida, o que eu passei na minha vida. E o que ficou marcando na minha cabeça foi isso, cara. Todo momento que eu ia cometer algo errado, eu sentia, cara, eu tô errado, eu não tô certo. Mas só que eu queria aquilo, entendeu? Era aquela guerra entre o espírito e a carne que fica ali todo momento. Só que minha carne tava muito mais forte, tipo, tudo que eu queria fazer, eu pensava assim, alguma coisa lá no fundo, falava, não, mas não faz. Mas, o que já falava não faz, eu já ia sem pensar, tipo, muito. E é onde eu fui, me afundei bastante, fiz muitas coisas erradas, mas aos poucos Deus foi me trazendo. Eu louvo a vida, louvo a Deus pela vida do Cadu, que a gente estava bem afastado, e nisso aí os caras chegou num certo dia, os caras chegou e falou, mano, vamos na cela do Cadu lá. Aí eu falei, demorou, vamos todo mundo. Cara, deu uns 20 nego, todo mundo lá. Nossa, e eu falei, mano, que massa, cara. E aí aquilo ali já começou a me alimentar. Eu falei, nossa, que bacana. E aí nisso aí a gente começou a ficar firme. Não falhava um, era nas terças. Ixi, nós não falhava uma. Toda terça-feira nós tava lá. Ixi, a molecada saía do trampo rapidão, não, vamos pro Cadu e tal. E aquilo ali começou a me alimentar e o fogo caía lá, meu. Era tipo, a presença de Deus era nítido naquele lugar. E isso aí foi começando a me alimentar. Mas eu ainda tava bem assim, tipo, tava assim, não, eu quero Deus, eu quero caminhar com Jesus, quero voltar. Mas eu quero continuar fumando umzinho. Eu quero continuar andando fora, eu quero continuar colando numa festinha ali, desbaratinadinho. Mas só que algo me chamava, tipo, cara, não é isso que eu tenho pra você. Sai fora disso. E era o Espírito Santo falando comigo, eu acredito. Hoje eu posso entender. E era isso. Eu ia na igreja, mas daí tipo, saía da igreja, vamos fumar. Ia pra igreja, saía da igreja, vamos pra uma festa. Era isso. E eu não tava assim, eu tava querendo algo dentro de mim falava que isso era errado. Eu sabia que era errado, mas algo dentro de mim queria isso, entendeu? Minha carne queria, tipo, não, eu queria tentar encaixar, eu queria tentar fazer a junção de quero ir para a igreja, mas quero viver uma vidinha suave ali. Eu quero ir para a igreja, mas eu quero viver uma vida onde que eu quero fazer o que eu quero. Deus, ô louco, Deus, fumar só um baseadinho não faz mal. Ô louco, é natural. Ixi, eu tenho um monte de gente que fala isso aí. A pessoa fala pra mim, mas maconha. Não, mas maconha é natural, maconha foi Deus que Deus que deu da terra. E eu dou risada, né? Eu já tive esse pensamento, mas era isso que eu queria, tentando juntar a minha verdade com a verdade de Cristo. E cara, a verdade de Cristo, ela liberta a gente de tudo que não caminha junto, que a luz não caminha junto com as trevas. E aí essa verdade de Jesus me libertou. E hoje eu tô aqui. Tive alguns tropeços, né, antes de vir, mas Deus sempre me guiando, me segurando. E hoje eu tô aqui. A honra e glória do Senhor. Amém. Amém. O amor de Deus, na verdade, ele tá acima, né, dos nossos desejos. A gente só reconhece Deus na nossa vida quando a gente percebe o amor de Deus em nós, né? Por mais que a gente nos esforçamos para ser uma pessoa boa, por mais que a gente se sacrifica, se nós não, né, termos um conhecimento real de quem é Jesus, né, da obra redentora que foi constituída por meio da sua morte naquela cruz, e essa esperança que Cristo nos dá da vida eterna pela sua ressurreição, né? A palavra de Deus diz que da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós no último dia ressuscitaríamos. Sabe, a gente conversa com pessoas no mundo e eles têm vivido sem esperança, né? Não existe essa esperança que Jesus ele tem construído dentro de nós. Isso que tem fortalecido o nosso caminhar com Deus. Essa convicção de sermos salvos em Jesus.
Mas alguém pode pensar, isso é um pensamento muito prepotente, né? É muita arrogância dizer que você vai ser salvo. Queridos, não somos nós que dizemos que nós somos salvos em Cristo. É a palavra de Deus, porque o próprio Cristo diz que se nós crêssemos, nós seríamos salvos. E é esta esperança que fomenta a nossa fé, essa esperança que fomenta a nossa vontade de continuar e permanecer na presença de Deus. E o lindo, eu aprendi algo com o Caio, às vezes ele nem sabe disso, né? Um dia o Caio falou para mim assim, eu não sou feliz com a minha salvação, né? A minha alegria, a minha maior alegria é de que outras pessoas sejam salvas, né? Porque às vezes a gente, não no ponto da gente não estar feliz com a salvação que Cristo nos dá, mas às vezes a gente fica tão satisfeito com a nossa salvação que nós esquecemos de que outras pessoas precisam ser salvas. E aí Jesus nos chama, assim como chamou o Caio, que estava vivendo lá, né, no meio, infelizmente, de má companhias, em meio de coisas erradas, que a qualquer momento poderia, né, sofrer alguma consequência, assim como muitos jovens, né, que a gente conhece, que infelizmente não está aqui para contar o seu testemunho, porque um momento, né, da sua vida foi ceifado, né, pela sua negligência, pela sua desobediência. Infelizmente aconteceu o pior. Nós somos privilegiados, né, de estarmos aqui na casa do Senhor, de estarmos caminhando com Deus, né? Você que está nos ouvindo aí, às vezes você está com vida ainda. Deus ele tá te dando um tempo, né, para se arrepender dos teus pecados e vir correndo para a presença de Deus, porque Deus ele tem um plano na vida de cada um, cara. A gente nasceu, a gente veio para este mundo, não foi em vão. Deus ele tem um planejamento para cada ser humano. Só que a gente precisa entender, precisa ouvir o que Deus tem para nos dizer. E muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos, porque viver para Cristo, a gente precisa renunciar à nossa vida. A gente precisa deixar de fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. O Caio falou algo aqui que é muito importante, muito sério. Às vezes nós achamos que nós temos a verdade. E ele queria conciliar a verdade dele com a verdade de Cristo. O que traz equilíbrio para nós é a palavra de Deus. Quando eu estou aberto para aprender com a palavra de Deus, eu me esvazio de mim. E eu faço com que o Evangelho de Cristo adentre dentro de mim e comece a me transformar de dentro para fora. É dessa forma que nós somos transformados. Quando nós deixamos a arrogância de lado, a soberba, o orgulho e falamos assim: eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado. Parece ser tão difícil, né? A gente conversa com a galera, eles falam: cara, mas é muito difícil deixar a vida do mundo, a vida pecaminosa. Mas quando a gente pensa no nosso próprio esforço, se torna muito difícil, né? Vir para Jesus é uma atitude. Aí eu falar: cara, eu vou para Jesus e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Eu lembro que quando eu vim para Jesus, a maior dificuldade em mim era pensar em decepcionar o Senhor. Às vezes nós temos esse extremo cuidado, que acaba sendo extremo, que muitas vezes nos afasta da presença de Deus. Como você disse aqui, né? Ah, eu estou sujo e não tenho o que fazer, eu vou me sujar mais ainda. Às vezes você que está nos acompanhando está mais ou menos nesse pensamento: como que eu vou para Jesus todo sujo do jeito que eu estou? Quando a palavra de Deus diz para nós simplesmente irmos. Quando a palavra de Deus diz para nós simplesmente crermos que nós seremos salvos. E não só nós, mas também a nossa casa, os nossos amigos. Deus ele vai trazer um equilíbrio na nossa vida. Aquela vida desregrada que a gente vivia, a partir do momento que a gente começa a ouvir o Evangelho de Cristo, a gente passa a ser transformado. A nossa vida financeira, na nossa saúde, familiar, em todas as áreas, né? Deus ele começa a tratar e a gente começa a usufruir daquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. E a gente vê o Caio assim, um jovem, está com quantos anos hoje? Tô com 21. 21 anos. 21. Cara, é motivo de muita alegria, né? Eu não sou o pai do Caio. Eu fico muito feliz de ver um jovem, né, caminhando com Cristo assim. Eu fico pensando como que não fica o coração do Fausto, né? De ter um filho caminhando com Cristo. Porque quem é pai, né, Fausto, sabe disso.
sabe o quanto que é importante e o quanto que é gratificante ver um filho caminhando com Jesus. Porque, querendo ou não, a gente vê os frutos, né, de alguns sacrifícios que a gente faz. Porque viver para Cristo é isso. Eu preciso me matar para que outro seja salvo. Eu preciso matar o meu desejo. Eu preciso matar as minhas vontades. Eu preciso deixar de fazer aquilo que eu mais amo para que outras pessoas venham ter esse encontro real com Cristo. E acredito que às vezes um pequeno sacrifício que houve da parte do Fausto gerou dentro do Caio o reino de Deus. Por mais que foi uma sementinha, como uma semente de mostarda, assim como Jesus, né, nos ensina por meio das suas parábolas, um certo tempo essa sementinha ela caiu numa terra boa e ela foi aguada pelo Senhor e ela foi germinada e hoje está gerando frutos para a glória do Senhor. E eu glorifico muito a Deus pela sua vida e que Deus continue te usando de uma forma grandiosa. E qual que é o reflexo, Caio, né, da sua vida com Jesus hoje? O Caio, você falou que tem uma esposa. Fala pra gente um pouquinho da sua família, né, que a gente vê tantos jovens aí achando que casamento, né, é um projeto falido. E quando a Bíblia fala que casamento é um projeto de Deus, é uma dádiva do Senhor para as nossas vidas. Cara, eu me casei bem novo, me casei com 17 anos, pouquinho tempo pra fazer 18. Eu falei, não, quero casar logo, é essa mulher mesmo que eu quero pra mim. E, cara, o meu casamento eu posso dizer que é uma benção. Deus me abençoou muito. A Daiane, ela é uma esposa que, cara, é minha base ali, me fortalece bastante. Ajuda, ela tá ali do meu lado ali, tem vez que a gente pega assim, conversando assim, e aí a ideia dela vai contra a minha ideia, eu já fico, cara, não pode, tá errado isso aqui. E daí eu começo a refletir assim e falo, era Deus falando na boca dela, porque eu começo a entender que o que ela tava falando pra mim era verdade. E ela é uma mulher bem usada assim por Deus, assim, pra falar com qualquer um, cara. Tipo, se você parar um momento e conversar com ela, você vai ver que ela é uma mulher bem de Deus, assim. Tem uma revelação do Espírito Santo pra vida de cada um. E, cara, ela me ajuda muito. E aí tem minha neném agora, cara, que é uma bencinha, tem uma gargantinha de ouro, que ela grita perto do ouvido da gente, que parece que vai estourar um neurônio. Mas tem um lar, eu acredito que eu tenho um lar estruturado em Cristo Jesus. Ele me abençoou muito. Meu casamento é uma bênção. E, cara, cada vez que passa, cada dia que passa, eu acredito no propósito de Deus para minha vida. Eu recebi várias revelações, várias profecias na minha vida, falando que Deus ia me abençoar na área da música, na área do louvor. E eu não posso deixar de passar aqui o ocorrido que aconteceu comigo. Foi em 2015 para 2016, no finalzinho, eu bati de moto. Foi em dezembro. Eu peguei e vindo buscar um colega meu para trabalhar, e o carro cruzou assim, virou. Ele entrou na rua, e aí eu fui ultrapassar ele, dei no meio do carro. E aí nisso aí eu dei uma apagadinha assim, mas eu já acordei, e eu fui tentar levantar, e aí eu não conseguia levantar. Eu falava, cara, nossa, que dor na perna, e gritava de dor ali. E aí o povo, não, calma. Eu falava, não tô conseguindo andar, não queria nem olhar pra minha perna, porque eu achava que tinha arrancado fora. Uma dor. E aí a galera vindo e chamou o SEAT. O SEAT veio e rasgou minha calça. Eu fiquei meio bravo depois que ele rasgou minha calça. Aí minha calça zero. E aí nisso daí eu fui pro hospital. Cheguei lá no hospital e chorando de dor. Daí meu pai foi comigo depois. Foi lá a gente no hospital e eu chorando de dor. E de repente os médicos veio e falou, não, tá tudo bem com ele, vamos liberar. Aí eu chorando de dor, e meu pai,
Não, ele não tá bem não, como é que eu vou embora com ele desse jeito e tal. Pagou um raio-x lá na hora pra ver, um raio-x 3D pra ver o que tinha acontecido. Aí tinha trincado, descolado o fêmur da bacia e trincado a cabeça do fêmur. E aí, cara, e nisso, quase um mês antes, eu tossindo, achando que era só uma gripezinha, pegando friagem, andando de moto, pegando friagem. E eu falava, cara, é só uma gripe. Vai passar. E eu sou um cara que detesta ir no médico, cara, eu odeio ir no médico. E aí eu falei, não, vai passar, é só uma gripezinha. E foi piorando, mas eu não queria parar de fumar, tava ali fumando. E fumei muito narguilha eu fumei demais. O Wendel é testemunha. O Wendel testemunha disso, a gente fumava muito. E aí eu morrendo ali, não sabia o que era. Começava a tossir, o nariz começava a sangrar, começava até a vomitar, cara. Malzão mesmo. Mas eu não queria ir no médico. Falei, não, vou sarar, não vou. Tomando uns remedeiros. E aí, Deus... eu fui... Eu acredito, cara, que o meu acidente... Posso dizer que 60% era pra mim ir no médico, cara. Eu cheguei lá, a mulher falou, ele tá com uma pneumonia de último estágio e se ele não sarar dessa pneumonia, ele não vai ter como fazer a cirurgia. E cada tosse que eu dava, parece que era uma facada que eu tomava no quadril aqui. Eu falava, meu Deus do céu, eu chorava toda vez que eu tossia. Aí eu tinha que tossir só o gemidinho só. Eu tossia bem e chorava, cara. E aí meu pai ali do lado, minha mãe ficava comigo também. E aí eu falava, nossa, cara, eu não acredito. E chegando o Natal, eu falava, eu não acredito que eu vou passar o Natal no hospital. Eu querendo passar um Natalzão acelerando, acabando com tudo. Eu falava, nossa, eu não acredito, cara. Eu começava a chorar, eu falava, meu Deus do céu, por que tá acontecendo isso comigo? E eu chorava. E aí eu sarei da pneumonia, foi acho que uns 3, 4 dias assim, de tratamento assim, constante assim, pra limpar o pulmão. E aí zerou, fiquei zero da pneumonia. E aí foi pra cirurgia. Fiz a cirurgia, fiquei... acho que eu fiquei quase uns 10 dias, eu acho. Mais de 10 dias, né, pai? Fiquei no hospital. E aí saí de lá já com um outro pensamento, cara. Tipo, vou voltar e vou ficar firme. Eu acredito muito que o que aconteceu, com certeza era um tratamento de Deus para que eu voltasse pros caminhos dele. Mas enquanto eu tava lá deitado na maca lá, praticamente desmaiado lá, dormindo, meu pai contou isso pra mim depois, que uma mulher foi lá, e nisso antes, cara, tipo, desde o começo, assim, desde quando eu me conheço, eu sempre gostei muito de música, e sempre as pessoas falam, nossa, você canta bem, nossa, que benção. No louvor, a gente toquei no louvor antes também, sempre tive bastante envolvimento com a música. E aí a mulher eu lá no hospital, eu numa ala assim, onde que era só os quebrados, e tinha uma menina lá só com um raladinho no joelho, e ela tava lá do lado. E a mãe dela tava lá. Eu vou contar assim meio por cima, porque foi o que meu pai me disse. E aí ela pegou e perguntou pra ele se eu tocava, se eu tocava alguma coisa, meu pai. Não, ele toca, a gente tocava na igreja e tal, ele tava meio afastado, explicou pra ela assim. E aí nisso a mulher começou a revelar, falando que Deus tinha um propósito grande na minha vida e tal. E isso eu tava dormindo, nem lembro, nem sei de nada. Meu pai que falou pra mim depois. Falou que Deus tinha um propósito grande na minha vida, que ele ia me abençoar muito e tal. E aí depois eu acordei, meu pai me falou, eu falei, nossa, amém, né, recebo. Mas só que, tipo assim, a gente acha que quando Deus fala alguma coisa assim, a gente, cara, amém. Já acorda amanhã esperando já. Quando você acha que meio-dia, daqui a pouco já vai. E, cara, eu tô ainda num processo de, como que eu posso dizer, de espera, cara. Porque eu sou um cara muito ansioso. Tipo, vou ter que fazer tal coisa. Eu já fico, nossa, tem que ir, já fico esperando. Muito ansioso. E aí, cara, Deus tá tratando isso em mim. Eu acredito. Porque cada vez que passa, as pessoas chegam em mim e revelam que Deus tem um propósito grande na minha vida. Já chegaram a falar pra mim que eu pisaria em lugares onde eu nem imagino. E, cara, eu recebi aquilo ali. Eu falei, amém, chorei ali na hora. E essa semana
o nosso amigo lá que aceitou Jesus na Pepsi lá aquele dia, eu não posso deixar de contar isso aqui, gente. Foi muito profético. Ele pegou e aceitou Jesus lá, tava loucão, tava bebão mesmo. E aí ele pegou e lá, um cheirão de álcool, ele falou: mano, tem que falar um negócio pra você e tal. Adiciona meu WhatsApp aí que eu tenho que mandar uma mensagem pra você. Deus tem um propósito na sua vida e tal. Cara, eu nem ia passar aqui, eu tô aqui porque Deus me trouxe aqui. Deus tem um propósito na sua vida. E ele repetiu, ele falou desse jeito, cara: e seus braços vão ser pequenos pro que Deus, tipo, vai derramar na sua vida, porque Deus vai te dar. E eu amei, mano. Ele tava loucão, mas eu falei: amém. Recebi, eu falei: tá bom. E aí passou, e nisso eu adicionei o número dele errado. E não consegui achar no meu celular, cara. Não consegui achar o contato dele. Eu falei: pô, perdi o contato dele. E aí ele pegou e disse que mandou mensagem pro Paulo. E falou pro Paulo, pediu meu número. E ele me mandou mensagem, foi na terça-feira. Essa terça-feira ele me mandou mensagem: cara, o Espírito Santo me incomodando hoje de... Cara, o cara aceitou Jesus sabadão. Eu falei... Ele falou: mano, o Espírito Santo me incomodando hoje o dia inteiro. Eu tenho que falar com você, cara. Eu tinha que te falar isso. Meu, o que Deus tem na sua vida é muito grande e tal. Cara, eu tô até mais aliviado. Ele falava desse jeito: cara, eu tô até aliviado. O que Deus tem na sua vida é muito grande. E ele repetiu desse jeito: os seus braços, cara, vão ser pequenos. E sabe por que eu tô repetindo isso pra você? Porque, cara, se eu tivesse no seu lugar, um cara bêbado viesse falar alguma coisa pra mim, eu ia falar amém. E já era. Falar: esse cara tá loucão. Não ia acreditar, tipo assim, né? Eu acreditei, lógico, é bênção, cara. O que ele profetizou na minha vida é bênção. Só que daí ele pegou e falou assim: cara, o que Deus tem eu tô te falando isso aqui, eu vim repetir pra você aqui. Eu precisava falar isso pra você, mano. Porque às vezes você podia achar que eu tava falando coisa da boca pra fora, algo que não proveu de Deus. E aí eu falei: não, mano, amém, eu recebo. E cara, eu tipo, enchi o olho d'água assim lá em casa lá. Comecei meio que chorar, eu falei: mano, amém, recebo. E aí eu profetizei algumas coisas sobre a vida dele também, que Deus tinha um propósito na vida dele. E a gente tá trocando uma ideia bem bacana. E cara, eu fiquei assim maravilhado, porque... E ele falava assim pra mim: cara, não desiste, não desiste. E cara, é um negócio que eu sempre penso. Eu falo: meu, eu acho que eu vou parar, cara. Eu vou parar porque... Vou dizer, nossa, é pesado. Ai, porque é pesado, porque vocês tocam todo sábado, porque vocês têm igreja. Não, cara, mas é pesado a questão de... Mano, você tem que estar ali, é uma busca constante, é uma conexão com o Espírito Santo. Você tem que estar sensível a todo momento. E isso daí, cara, parece que algo o inimigo tenta jogar na minha cabeça, que isso daqui eu tenho que tentar parar, entendeu? Eu tenho que dar um pause, cara, dar um start aqui, porque é muito peso, parece. Mas cada vez que passa e eu recebo uma profecia dessa, alguma revelação de Deus, da parte de Deus pra minha vida, eu fico... Nossa, dá um up, cara. Eu falo: não, é isso mesmo. Deus, me dá força, caminha comigo, me ajuda. E ele falava, ele deu até os dias. Ele falou: não, mano, espera mais uns 3 anos. Eu falava: não, mano, fala 6 meses, velho. Nossa, não aguento mais e tal. Aí ele: não, espera e tal, que o que Deus vai fazer na sua vida é grande, cara. Confia nele, fica firme, cara, fica firme. Eu sei que você vai pensar em desistir, porque caminhar com ele não é fácil. Cara, o cara falando pra mim, mano, tipo, o cara aceitou Jesus sabadão. Fiquei maravilhado, mano. Deus achei puro. muito... E aí eu fiquei assim, eu falei: mano, amém, eu recebo. E é isso aí, cara. Tipo, a pergunta que você tinha feito era sobre como é que era a minha família, o meu ministério, meu primeiro ministério, que é a minha família em casa. Cara, é uma bênção. E eu acredito que Deus me abençoando, todos que estão ao meu redor vão ser abençoados também. Amém. Todos que estão ao meu redor vão colher da mesma colheita que eu vou colher. Todos que estão ao meu redor vão estar junto comigo para ceifar isso aí. Amém. Amém? Amém, querido. Qual que é o recado que você deixa pra galera aí? O recado que eu deixo pra galera é o que eu vivi, cara. O que eu vivi, caminhei, me aceitei Jesus e saí fora. E saí fora, não saí fora assim só. Não, eu me afundei legal, cara, legal. Mas só que Deus ainda não desistiu de mim. Deus não desistiu de mim. Ele me amou, Ele me ama. E Ele te ama também.
ele tem um propósito na sua vida e basta você querer acessar esse propósito. Basta você querer acessar esse nível mais alto com Deus. Às vezes a galera que tá na igreja, cara, pensa em parar, pensa em desistir. A galera que tá firme ali, você olha hoje e fala, nossa, que benção, amanhã já tá querendo parar. Não, cara, fica firme, porque o que Deus tem pra sua vida é muito grande. O que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua vida e a gente acredita nisso. Amém? Amém, glória a Deus. Nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje. Glória a Deus. E é o Deus pela eternidade. E que nós viemos cada vez mais nos fortalecer no Senhor. Porque a gente sabe que por meio da nossa vida vai gerar vida em outras pessoas. O menino tava trilouco, hein? Bebeu o dia inteiro. Só que Deus, Ele é fiel. O menino ficou são, né, na presença de Deus. Quando Deus, Ele derrama o poder dEle, Ele é capaz de fazer coisas que aos nossos olhos, seres humanos, nunca vai acreditar. Eu louvo a Deus pela vida deste menino que aceitou Jesus no sábado. E que Deus possa, por meio da vida dele, alcançar outros jovens também. A gente sabe que a molecada está se perdendo de uma forma deliberada, cara. Está se entregando mesmo para bebida, né, para as drogas, né, para prostituição. Infelizmente o negócio está feio. E que Deus possa levantar uma geração aí de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor possa trazer trabalhadores para essa seara, porque a gente sabe que precisa de pessoas compromissadas, compromisso com o Evangelho, pessoas que realmente entregam o seu coração para o reino e faça com que outras vidas venham a ser alcançadas. Caio, eu quero te agradecer. A gente pegou ele meio em cima da hora, né? Eu achei até que ele ia regar. E eu glorifico a Deus pela sua vida. Também achei que eu ia regar. Então. Mas o Espírito Santo me guiou. E louvado seja o Senhor. Eu estou saindo daqui cheio da presença de Deus por este testemunho. E feliz, né, pelo que Deus tem feito na sua vida. Um jovem de 21 anos, aí testemunhando o nome do Senhor, né, mostrando um pouquinho da sua vida com Deus. E você também pode ter esta vida com Deus. Você também pode ser abençoado. Simplesmente precisa de uma decisão, de vir para Jesus e ter vida com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém.